Professor, boa noite. Queria que você fizesse uma análise, né? Como é que você viu essa partida de hoje, a derrota do ABC para a equipe do Ceará 1-0. Boa noite. Pagamos pelo primeiro tempo que fizemos muito abaixo, pouco competitivo, pouco físico, pouco intenso. Não soubemos aproveitar o momento ruim do Ceará, principalmente no começo da partida, onde se nós controlássemos, né, o espaço, se nós fôssemos um pouquinho mais competitivos, naturalmente a atmosfera do jogo ela viraria a nosso favor, até pela cobrança que já existia antes de iniciar a partida. Segundo tempo nós conseguimos ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de velocidade, um pouco mais de competitividade, e isso vai ser fundamental para a sequência de jogos que nós vamos ter. A Série B deixa isso muito claro, que não é só a questão técnica que prevalece, mas principalmente a questão de intensidade, de parte física, de doação, de superação. Então tudo isso nós conversamos agora, logo após o jogo, e a gente precisa ter um equilíbrio maior. Eu entendo, e falei isso para os atletas, que a chegada de jogadores, a cada rodada praticamente uma estreia, pouco tempo para treinar, mas nós não podemos ficar justificando. Nós temos que ter um pouco mais de atitude e se superar. A palavra-chave para nós tem que ser a superação, para que a gente possa conseguir os resultados e sair, pelo menos, o quanto antes dessa última colocação. Já no intervalo, professor, foram 4 modificações, né? A que mais chamou a atenção foi a do Matheus Anjos, né? Eu queria que o senhor explicasse as 4 modificações e se no caso do Anjos teve alguma questão clínica ou se foi opção mesmo. Não, nenhuma delas teve condição clínica. O que faltou foi intensidade, competitividade, volto a repetir. E não é só para o Matheus Anjos, é para todos os atletas, só a qualidade não vai ser o suficiente. Nós precisamos ter um pouquinho mais de agressividade, precisamos ter um pouquinho de competitividade. A Série B exige isso. E também o fato desses jogadores terem se desgastado muito contra o Vitória, não conseguiram render aquilo que eles poderiam render. E isso ficou muito claro, pelo menos na minha visão, e acredito de todos, que os primeiros 45 minutos nossos foram muito abaixo daquilo que a gente produziu contra o Vitória. E as outras substituições pela mesma questão. Nosso time pouco competitivo, nosso time agredindo muito pouco o adversário, sofrendo contra-ataques e demorando para se recompor. Volto a repetir mais uma vez, acredito que pesou sim a sequência de jogos para alguns atletas que não vinham atuando dessa maneira, né? Eu cito aí o Natan, o próprio Jean Martin, e a questão física prevaleceu para que a gente não fizesse um primeiro tempo como nós deveríamos. Então as substituições elas foram justamente para isso, e o segundo tempo surtiu efeito. Fomos uma outra equipe, fomos uma equipe mais aguerrida, mais competitiva, e é assim que tem que ser até o final. O ABC tem praticamente só um centroavante no elenco, né, que é o Paulo Sérgio, e ele não vem passando por um momento bom, né? Foi uma partida ruim dele lá em Salvador contra o Vitória, e hoje também no primeiro tempo, assim, muito apagado. Teve até uma chance ali que ele acabou não conseguindo dominar e ainda conseguiu fazer o passe para o Evandro. Como é que o senhor tem buscado também administrar essa situação, né, de atletas, de posições, na verdade, com poucas opções, janela fechada, mas tendo que procurar algum tipo de situação para sair disso? Temos que arranjar a solução. É como eu falei, a gente entende, sabe que é difícil você colocar uma equipe toda para jogar em sincronia e em sintonia da mesma maneira, com praticamente uma estreia a cada rodada, mas nós temos que achar a solução. O problema a gente já sabe que tem, né? A questão física, às vezes um rendimento um pouco abaixo, e nós sabemos que o Evandro já trabalhou nesse tipo de situação, é uma característica diferente, e foi o que aconteceu. Quando a gente precisou no segundo tempo ali de maior mobilidade, de maior velocidade para agredir o adversário, o Evandro conseguiu até certo ponto. Precisamos melhorar, independente de estar faltando uma ou outra peça, o mercado não nos permitiu que a gente pudesse se reforçar nessa situação. A gente precisa entender que, como eu falei, a superação vai ter que ser palavra-chave, né? Senão a gente não vai conseguir sair desse tipo de problema de estar na zona de rebaixamento só jogando bem, né? Ou meio tempo jogando bem, ou jogando durante 70 minutos, 80 minutos, como aconteceu contra o Vitória, e a gente não sustentar até o fim. O jogo, ele acaba quando o árbitro apita. Nós temos que jogar do início ao fim da mesma maneira. Então, esse tipo de situação a gente vai trabalhar durante a semana, nós temos que achar solução, nós temos que procurar dar confiança para o atleta, mas ao mesmo tempo temos que cobrar um desempenho melhor, porque o que a gente vem fazendo até agora, infelizmente, não vem sendo suficiente. Então, as mudanças vão acontecer até para que a gente possa ver a atitude de alguns atletas iniciando a partida
E contra o Ituano é uma decisão para nós, é um jogo que é praticamente um confronto direto para que a gente possa sair dessa situação. Qual aproveitamento o senhor tem procurado fazer, professor, com o Bressan, né? Às vezes a gente vê que ele está um pouco mais enfiado dentro da área, a hora ele também consegue sair. O que é que você tem pedido para ele? Porque no termômetro, né, da torcida, o pessoal também tem feito muitas questões com relação às entradas e às atuações do próprio Bressan. Eu não vejo ele enfiado, ele é um jogador que dá ritmo no jogo, como fez hoje, nos 45 minutos finais. É um jogador que faz a bola andar, que tem uma bola parada muito boa. É uma característica que a gente precisa para alimentar o nosso ataque, e quando o Matheus Anjos não rende aquilo que a gente espera que ele possa render, a troca tem que ser feita. Nós não podemos ficar perdendo tempo ou esperando uma tomada de atitude de atleta A, B ou C. Nós não temos tempo a perder. Então o Bressan é um atleta de muita qualidade, é um atleta que vem dando essa resposta, e ao contrário do que você está me dizendo, eu vejo que o segundo tempo ele ajudou mais do que propriamente cometeu erros que costumeiramente não comete. Mas eu acredito que sim, e até a possibilidade, como a gente falou de início, de jogar os dois juntos não é descartada. O senhor tinha falado, professor, depois do jogo lá em Salvador, né, que o ABC tinha que buscar algum ponto nessas duas partidas fora de casa. Acabou que vieram as duas derrotas, né? Tem agora 2 jogos também dentro do Frasqueirão, o da Arena das Junas, enfim. Como é que fica também o planejamento, né, depois desses 2 reveses fora de casa? O planejamento nosso é vencer. Independente de ser jogo em casa ou fora, o planejamento nosso é vencer, não tem outra alternativa. Nós estamos buscando e às vezes até nos arriscando um pouco mais porque os 3 pontos nos interessam. É óbvio que se a gente tivesse somado 2 pontos nessas 2 partidas que nós perdemos, seria também interessante. Mas a vitória é o que nos interessa, ainda mais dentro de casa. Então a gente não tem planejamento a longo prazo. O planejamento a curto prazo é o próximo jogo contra o Ituano.